Olá, meu nome é Jéssica, estudo na IP Antônio Negino Onofre de Paiva, de Assaré, e hoje venho aqui apresentar minha equipe e falar um pouco sobre propriedades de radiação. É um trabalho de matemática que a professora Janiele Sampaio nos passou. Minha equipe é composta por Ana Maria Alves, Glenda Gregório, Evelyn Williane, Diogo Freire e Elânia Monteiro, e eu, Jéssica Soares. Bom, para começar, a gente vai ver o que é propriedades de radiação. As propriedades dos radicais permitem simplificar e resolver raízes de qualquer índice. A radiação é uma operação matemática que envolve um produto, ou seja, a multiplicação, cujos fatores são todos iguais em seu fundamento, isto é, a potência. Nas potências é dado um número chamado base, que é multiplicado por si mesmo n vezes. N é o expoente, tá? Na radiação é feita ao contrário. É dada a potência a fim de encontrar a base. Assim, como todas as operações matemáticas, todo esse processo obedece a algumas propriedades conhecidas como propriedades dos radicais ou propriedades das raízes. Essas propriedades são utilizadas para simplificar e até mesmo para resolver raízes de índices elevados, ou que possuam resultado não exato. Contudo, antes de uma exposição dessas propriedades, é bom relembrar que é um radical e como encontrar seus resultados. E agora eu vou, mostrar aqui um exemplo de uma propriedade, eu coloquei como primeira. Ela é bem básica, que mostra pra gente o seguinte: se eu tenho a raiz enésima de um número elevado a n, ou seja, o índice e o expoente são iguais, então a minha raiz vai ser a base do radicando. Tudo o que falei aqui são termos da radiação. Se o meu índice e o meu expoente são iguais, a minha raiz vai ser igual à base do radicando. Se eu for dar um exemplo numérico, vai ser igual a x. E se eu for dar um exemplo numérico, eu tenho aqui a raiz cúbica. Tem aqui a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, que vai ser igual a 3. Se o meu índice e o expoente são iguais, então na verdade a minha raiz vai ser 3. Se eu for dar um exemplo numérico, eu tenho aqui a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. O índice e o expoente são iguais. Como eles são iguais, então a minha raiz vai ser 3. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria e eu vim aqui trazer um exemplo de propriedades de radiação. Bom, aqui eu vou explicar sobre uma das propriedades de radiação. Como todos sabem, as propriedades de radiação são várias. Então, aqui eu vim explicar somente uma. Aqui é quando para você obter o resultado dessa radiação, você vai verificar logo quando o resultado dela, para você saber o resultado dela, você vai ver que o índice, que é isso aqui, esse Nzinho aqui é o índice, aqui é a base e o expoente, que é o radicando, e o resultado é a raiz. Para você obter o resultado dela, quando você verificar
que o índice da raiz e o expoente do radicando são iguais, que no caso aqui, como foram exemplos, eles foram usados letras e os dois foram substituídos por N. Eles estão iguais. Se fosse por letras, para eles estar iguais por números, poderia ser 2, 4, sendo iguais. Aí aqui, como vocês estão vendo que o N do índice está sendo igual o N do expoente, para o resultado sempre vai ser a base. E quem é a base aqui? A base é o x, pois a raiz vai ser x também. E eu trouxe aqui alguns exemplos que eu já botei a resposta na frente, para mostrar para vocês. Aqui temos aqui a raiz cúbica de 9 elevada à terceira potência. Como vocês estão vendo que o índice é igual ao expoente, então a sua raiz, que é o resultado, será igual à base. E quem é a base? A base é 9. Então, claro que o raiz vai ser 9 também. Aqui tem uma raiz quarta elevada a raiz quarta de 3 elevada à quarta potência. E como vocês estão vendo aqui também, que o índice está sendo igual ao expoente. Quem são eles? 4. Então, a sua raiz, que é o produto, é igual à base. Quem é a base? 13. Então, a raiz também é 13. Aqui temos a raiz quadrada de 12 elevada à segunda potência. E como vocês estão vendo aqui também, o índice está igual ao expoente. E quando eles estão iguais, a raiz, que é o resultado, o produto, é igual à base. Quem é a base? 12. Então, o produto também vai ser 12. Vamos elaborar um aqui rapidinho. Deixa eu ver. Aqui, a raiz quadrada de 3 elevada à segunda potência. O índice está igual ao expoente. Então, a sua raiz, que é o produto, vai ser igual à base. Quem é a base? A base é 3. Então, a raiz também é 3. E é isso, só explicando para vocês de uma das propriedades de radiciação, que é quando um índice for igual ao expoente, a sua raiz, que é o produto, o resultado, é igual à base, seja qual for a base. Sempre, quando o índice e o expoente estiverem iguais, a raiz é igual à base. E é isso, obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Elânia, faço o primeiro ano de curso Desenho da Construção Civil e eu vou resolver uma questão sobre propriedades da radiciação. Vou ler aqui a questão. Simplificando-se, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 75. Obtém-se. Bom, através da fatoração, podemos alterar a forma de representar as raízes de 12 e 75. Então, vai ficar assim. Raiz de 12 igual raiz, abre parênteses, 2 elevado ao quadrado, vezes 3, fecha parênteses, igual a 2 vezes raiz de 3. Ok. Aí, a gente fez de 12, agora a gente vai fazer de 75. Raiz 75 igual raiz, abre parênteses, 3 vezes 5 elevado a 2 ao quadrado, igual 5 vezes raiz de 3. Aí, podemos reescrever a expressão raiz quadrada de 3 mais
raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 75 como? Aí é o que a gente vai fazer a calculação de tudo. Vamos colocar raiz quadrada 3 mais raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 75. Tá meio tortinhozinho aqui, né? Aí vamos colocar 2 vezes raiz de 3, que foi o resultado daqui, né? Ó. E mais 2 vezes, abre parênteses, 2 vezes raiz 3, fecha parênteses, menos 2 vezes, abre parênteses, 5 vezes raiz 3, fecha isso. Aí embaixo a gente vai colocar 2, repete, né? Raiz 3, aí mais 4, por quê? Porque 2 vezes 4, 2 vezes 2, perdão, é 4. Aí, repete. A gente vai colocar vezes raiz de 3, repete aqui. Menos 10, que 5 vezes 2 é 10, vezes, repete, a raiz de 3. Aí, vamos colocar raiz 3, aqui vai repetir aqui, ó, aqui, ó. Aí, vezes, abre parênteses, 2, que é 2 aqui, 4 e 10. 2 mais 4 menos 10, fecha parênteses. Aí, como aqui tá positivo e aqui negativo, então mais e menos é menos. Menos 4 vezes raiz de 3. E por fim. Olá, meu nome é Evelyn Juliana, sou do primeiro ano de Desenho da Construção Civil e eu vou responder uma questão sobre propriedade de radiciação. Pronto, então essa foi a questãozinha que eu escolhi, bem simples. A raiz quadrada de 36 então primeiro a gente vai descobrir como se acha a raiz quadrada de 36. Para a gente achar a raiz quadrada, precisa envolver um produto, isto é, a multiplicação, cujos fatores são todos iguais. Então, qual é o número multiplicado por ele mesmo que vai dar 36? Então, no caso, é o 6. Então, aqui, produto 6, x fator 6 também. 6 vezes 3 igual a 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Agora vamos responder essa expressão abaixo. Vamos responder aqui. Colocamos o 3, abaixamos o 2, pegamos a raiz de 9, que é 3, somamos com o 2, e aqui vai ficar vezes o 5, que é a raiz quadrada de 25, mais 1. Viemos aqui para baixo, colocamos o 3 novamente aqui em cima, colocamos o 2 vezes 13, que vai ser a soma do 3 mais o 2 vezes o 5. E acrescentamos 1. Aí somamos aqui e dará 26 mais 1. 26 mais 1. Abaixamos novamente com o 3, colocamos o 27 mais 27, que é a soma. A raiz de 27, no caso, é 3. Tiramos de raiz, colocamos o 3 e finalizamos a equação. Olá, Juliana. Eu vou resolver essa questão, que eu já meio que dei uma adiantada aqui. Aqui é uma potência elevada a 10, ou também pode ser 3 elevado a 8, que vai ser a mesma coisa.
Então vamos lá. É só pegar essa informação e colocar simplificar nessa questão. Então vai ser raiz quadrada 3 elevado a 8 e 3 elevado a 2 mais 3 elevado a 8. Tudo isso dividido por 10. Ao se chegar nesse radical, perceba que o 3, colocar a evidência, a expressão, então ficará assim. A raiz quadrada, colocando 3 e oitava, a evidência vai ficar 3, aí você multiplica 3, dividido esse por essa parcela, ficará 3 ao quadrado, dividido por esse fator, dividido por essa parcela, será mais 1, tudo isso dividido por 10. Então, continuando, ficará a raiz quadrada, bota aqui, a raiz quadrada, 3 ao quadrado dá 9. E 9, aliás, dá 10 aqui, então fica 3 sobre 8 vezes 10 dividido por 10. Então vamos simplificar. Posso cortar esse e esse. Quem sobrou? A raiz quadrada de 3 elevado a 8. Botar o 8. Então, para facilitar, é só transformar em uma potência. Então, vamos fazer o seguinte. Então, a base vai ser 3. E o expoente vai ser uma fração. Vai ser o denominador. E aqui o número 8 da fração. Então vai ficar assim agora. 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 vai ser igual 81. Então a opção correta, a resposta será essa. 81.